Oi, vizinhos. Como vocês estão na quarentena? Eu tô bem, junto da minha família. A gente quer que tudo isso termine logo, pra poder sair e ficar perto de vocês. Nos últimos meses, o aumento da violência doméstica, principalmente em momentos de pandemia, vem trazendo uma certa reflexão. Segundo a Confederação Nacional dos Municípios, o número equivale a 20% dos 3.383 municípios. Uma das consequências diretas dessa situação, além do aumento dos casos de violência, tem sido a diminuição das denúncias, uma vez que, durante o isolamento, muitas mulheres acabam não conseguindo sair de casa, ou vice-versa, tem medo de realizar uma determinada denúncia em razão da aproximação do parceiro. Afinal, quais os procedimentos e medidas a serem tomadas no caso de violência doméstica? Para falar sobre esse tema, nós recebemos um advogado especialista no tema, professor, que é o doutor Alexandre Marcelo Souza Viegas. Como vai, doutor? Como vai, Leopoldo? Tudo ótimo, graças a Deus. E você? É um prazer recebê-lo, falar sobre violência doméstica e já indo direto ao assunto, mas gostaria até de falar um pouco sobre o seu currículo, ou melhor, né, que falasse um pouco do seu currículo. O senhor é professor, atua como advogado? Eu leciono na área do direito penal e processo penal há 15 anos, farei agora, e advogo aí há quase 16 anos na área criminal, né? Então, nós acumulamos aí uma experiência de mais de uma década relacionada diretamente à atuação na área penal. Vimos o, o pós-Maria da Penha, né? Porque o ano em que eu comecei a advogar foi o ano de surgimento da lei. Falar sobre violência Eu, doméstica. Vamos lá. O é, que é violência Além doméstica, doutor, disso, para aquele cidadão que está em casa? O que é violência doméstica, né? Explicando assim de uma forma bem didática. olha, a lei 11.340 de 2006, ela traz uma conceituação do que seria considerado para fins legais a violência doméstica, né? Então, a lei, ela conceitua, basicamente, como toda e qualquer relação de vínculo familiar, relacionamento afetivo que gere parentesco consanguíneo ou não. Tá? Então, independentemente se você é parente daquela pessoa, independentemente se você coabita com aquela esposa, diferentemente ou se você continua ou não convivendo com aquela pessoa. Então, se você teve, em algum momento da sua vida, uma relação com aquela pessoa e não mais com ela convive, mas se por algum motivo vem a ocorrer a violência doméstica posteriormente, ainda que vocês não tenham mais esse vínculo, estou exemplificando aqui no caso de marido e mulher, né? Ou companheiros, enfim, essa ocorrência da violência doméstica, ela poderá persistir, mas aqui a gente tem até uma observação a fazer, Leopoldo, por conta da legislação, muita gente acaba acreditando que a lei de violência doméstica e familiar contra a mulher não pode ter uma mulher como autora. Então, devemos considerar as relações homoafetivas, né? Então, a Lei Maria da Penha pode sim atingir mulheres, no caso, companheiras que conviviam e que por algum motivo depois pudesse haver uma ocorrência de violência doméstica, né? Uma Então, situação, por exemplo, dois homens vivendo na mesma casa, os dois são companheiros, quer dizer, se houver ali uma briga e uma certa agressão, ali estamos em frente a um caso de violência doméstica também, até porque são companheiros e vivem juntos, é isso? olha, os tribunais ainda estão divergindo bastante a respeito dessa questão da aplicação da Lei Maria da Penha para proteger uma vítima homem. Ainda há uma distinção sobre essa, há uma certa resistência da jurisprudência, então ainda há divergências. Há precedentes já nesse sentido de proteger se o casal homoafetivo convive junto e a prática pode haver aplicação. Em alguns casos, temos tido algumas decisões raras, mas no sentido de aplicar a Lei Maria da Penha para proteger o homem que convivia contra o homem. Né? Agora, se estivermos falando de duas mulheres, a mulher autora poderá responder com base na Lei Maria da Penha.
Doutor, o cidadão que está em casa, provavelmente, eu acho que quando ele observa a nossa discussão aqui, aí eu fico pensando naquele cidadão que está nos assistindo agora. Ele fica falando, mas essa lei, não é uma opinião minha, mas ele deve estar pensando assim, mas essa lei ela não tem uma certa efetividade, porque fica aquela questão. Agrediu, denunciou, o cidadão volta para casa e aí a agressão acontece novamente. E aí eu digo, mais do que perguntando em relação a isso, quais os mecanismos que o senhor entende que são necessários para que se evite essa prática ou que essa lei tenha realmente efetividade no nosso país? Olha, até alguns anos atrás, nós tínhamos de fato uma deficiência muito grande na lei, que era o fato dela sugerir uma probabilidade de medida de afastamento, mas acontecia em muitos casos de vítima não ter para onde ir e agressor também não ter para onde ir. A lei, ela não busca tirar a pessoa simplesmente para jogá-la ao relento, né? De fato, o que deve ser observado por todos é que a efetividade da Lei Maria da Penha, ela depende de políticas públicas, né? Então, ainda que não raros casos ocorrem em que a vítima voltar para casa, para a vítima ofereça um risco, ela possa ir para uma casa de acolhimento. Então, a legislação, ela sempre teve essa previsão legislativa. Por outro lado, falta em muitos estados, em muitos municípios da nossa federação, política pública, que é a casa de acolhimento. Claro, a casa de acolhimento até o momento em que consigam afastar o agressor do lar, porque o ideal é que o agressor seja afastado, né? Então, é difícil se a vítima comparece sozinha a uma delegacia, até mesmo a própria polícia, por falta de estrutura, não tem como pegar ali uma viatura e ir até o local, devido ao grande número de ocorrência de violência doméstica no Brasil, e comparecer até o local para dali tirar aquele agressor. Então, principalmente nos casos que a vítima possui filhos menores. Então, deve ser observado que a política pública que é criada de acordo com cada município para amparar a mulher, vejam, a Lei Maria da Penha obriga a União, Estados, Distrito Federal e municípios a criar mecanismos de proteção, casas de acolhimento, por exemplo, né, para que essa mulher seja acolhida. Não é que ela vai sair de casa Sim. para abandonar o lar, para viver porque foi praticamente expulsa, e não é essa a ideia. A ideia é que ela seja acolhida, seja amparada, receba um atendimento psicológico, até que esse indivíduo que praticou a agressão seja intimado e tome ciência da medida de afastamento, se for o caso de afastamento do lar, que é uma das medidas dentre tantas que nós temos aí na legislação. Aquele caso da mulher, né, quer dizer, ela discutiu com o marido, vive mais de 20 anos, brigou com o marido ali, chamou a polícia militar, falou que agrediu, Sim. levou o cidadão preso e depois ela ficou arrependida e vai na porta da cadeia ali, na porta da delegacia, esperar que ele saia, já que é primário, espera que ele saia ali numa situação aí de liberdade com afastamento. Mas continua morando com ele do mesmo jeito. É claro que a lei não tem o que fazer com relação a isso. Fica muito também a critério dos dois ali, né? Do casal, quer dizer, o afastamento, mas ao mesmo tempo que a mulher ou o homem colaborem. Agora, muitas vezes as mulheres não denunciam, doutor. O senhor entende? Ou o que o senhor poderia nos dizer com relação a essa dificuldade das mulheres denunciarem os maridos? Eu digo as mulheres denunciando os maridos, mas claro, respeitando todas as pessoas de todos os sexos, mas eu vou usar essa referência, né? As mulheres não denunciando. E aí como é que fica essa situação? É amor, não? Por quê? Não é amor, às vezes é temor, É né? medo. Então, em muitos casos a gente observa que há uma certa dificuldade por parte da vítima em denunciar, por uma série de questões que são de foro íntimo, né? Então, às vezes a família é muito culpada, né? A família, diga-se aí os pais, os irmãos, né? São muito culpados porque acabam dizendo, olha, deixa para lá, se aconteceu uma vez não vai acontecer novamente, ele está arrependido, não caiam nessa, né? Então, se ocorrer um episódio de violência, a probabilidade dessa violência voltar a ocorrer e ocorrer de uma forma mais gravosa é muito grande, né? Então, quem parte para vias de fato poderá retornar à mesma via. E a melhor saída sempre
é buscar esse afastamento do agressor. Medo, culpa, Vergonha, não é foro vergonha de íntimo, denunciar? né? Então, tem muitas mulheres que se sentem culpadas, tem muitas mulheres que sentem medo, tem muitas mulheres que preferem preservar a família, porque na cabeça delas elas estão preservando a família. Não, não vou levar essa situação para a polícia porque não vai ser legal, e acabam por deixar de denunciar. E muitas vezes até a família quer pôr ali panos quentes, né? Isso não pode acontecer, tem que ser levado ao conhecimento das autoridades. Se o episódio de violência ocorrendo, tem que levar necessariamente. E, por mais que a mulher manifeste o desejo de não ver o indivíduo processado, isso é pacífico já nos tribunais. Nós sabemos que, dada aí a questão da inconstitucionalidade da considerada representação, o que era essa representação? A mulher registrava a ocorrência, depois ela deveria retornar à delegacia para colher a sua ratificação daquela acusação, onde ela manifestava o desejo de ver o indivíduo processado. Mas essa representação, ela deveria ser feita dentro de um prazo de 6 meses contados da data do fato. E muitas vezes as mulheres não voltavam nesse prazo, até por falta de orientação jurídica. E aí acontecia de ser extinta a punibilidade do indivíduo. Isso é uma consequência, que era a extinção da punibilidade, e dado aí o grande número de casos em que havia violência doméstica e muitos BOs que estavam ali arquivados por falta de representação, o Supremo Tribunal Federal acabou aí declarando inconstitucional a exigência de representação e passou a admitir a ação chamada, né, ação penal pública incondicionada, ou seja, o Ministério Público, independentemente de vontade da vítima, vai tomar frente da ação penal e levá-la até o final. Ainda que ela volte para o indivíduo, vejam, ainda que ela retorne ao convívio com o agressor, isso não traz prejuízo para a ação penal. Trazendo Tá? para o Então prático. ela irá prosseguir. Sim, trazendo para o prático. João bateu na Maria. E, aliás, eu peço desculpas aqui se eu utilizei o nome João e Maria aqui, mas o telespectador que está nos assistindo, mas o João, de repente, o João bateu na Maria. E aí, a Maria faz o quê? Ela vai até a delegacia de polícia, registra o boletim de ocorrência, chama a viatura policial. Se ela estiver, por exemplo, em uma chácara, em um sítio, o que ela faz? Vai começar a estar sendo agredida, ela pode sair do local e depois chamar a polícia? Como que ela faz para provar isso? E aí? Pois hoje alguns municípios aqui em São Paulo nós temos já, que está a cargo da Guarda Civil Metropolitana, a chamada Patrulha Maria da Penha, onde a mulher sofrendo aí na iminência de ter a medida protetiva ali inobservada, ela pode chamar a Guarda Civil Metropolitana para averiguar essa ocorrência ou não da desobediência da medida protetiva. Mas veja, só após a concessão da medida protetiva. Sendo um primeiro caso, aplica-se da ciência para o indivíduo, né? Que no caso aí do João foi a primeira dele, Leopoldo? No João foi a No primeira, exemplo que você está trazendo. primário, né? Não registra antecedentes. É a primeira. Exatamente. Então, numa primeira, nós sabemos aí que já é uma praxe até do juiz, eles recebem a comunicação e o que eles fazem? Ele registra ali a ocorrência, esses autos vão para a mão do juiz, que já aplica a medida protetiva de urgência e manda intimar o indivíduo. Essa medida cautelar fica a cargo da decisão dela um juiz, né, que vai decidir sempre a pedido de um promotor ou do delegado que irá presidir as investigações para verificar se houve ou não a ocorrência dessa violência doméstica. Qual é a praxe hoje no Poder Judiciário? Tomou conhecimento de violência doméstica, aplica a medida protetiva, até porque precisa se averiguar e preservar a integridade da vítima. E de plano, Então, as autoridades já estão prendendo o cidadão que bateu na mulher, se chamar a polícia, o delegado mantém preso e vai ouvir no fórum para ver se libera ou não. Sim, já ouvido nos autos de prisão em flagrante, aí já é um procedimento distinto, né? Porque nesse caso aí um indivíduo sendo detido no momento da prática de violência doméstica, a mulher ali ocorreu a violência doméstica ocorrendo, ela chama a polícia militar conduz todo mundo para a delegacia, ela comprova que houve ali as agressões, o indivíduo é preso ali em flagrante delito pela lesão corporal com violência doméstica e ele já fica detido, aguardando a chamada audiência de custódia, onde será
analisado a probabilidade de conceder a liberdade provisória para ele mediante o pagamento de fiança ou a conversão da prisão em preventiva. Se por algum motivo ele demonstrar aí um risco de voltar a delinquir, ou se houver um fundado risco, isso aí o juiz vai ter que analisar em cada caso concreto, né? Houver aí indícios mínimos que ele possa voltar a agredir a vítima, né? Se ele ofertar um risco efetivo à ordem pública, à conveniência de instrução criminal, ou por algum motivo vier a dar indícios de que vai atrapalhar as investigações. Então, nessas possibilidades, o juiz pode, inclusive, depois do flagrante, converter a prisão em preventiva e ele fica preso por prazo indeterminado. Essa questão da ameaça à ordem pública é preventiva, é flagrante, essa questão toda, essa agressão, isso me faz pensar naquelas questões envolvendo final de relacionamento. Então, às vezes a mulher quer dizer que o marido agrediu, ou nem final de relacionamento, de repente até durante a relação ali, houve ali um certo deslize por uma das partes, ou uma discussão, e ela mais acalorada, ela quer dizer que o marido agrediu. E aí eu vou mais a fundo. Casos em que a mulher inicia agressão ao marido, o marido para se defender, quer dizer, tem que segurar a mulher, o marido é forte, a mulher agredindo ali, e aí como é que faz? Né? Aquela mulher descontrolada, com todo respeito às mulheres que estão nos assistindo, mas aquela mulher descontrolada que tenta agredir o marido vai segurar e aí ela chama a polícia e diz que o marido que agrediu. Como é que fica essa questão? Quer dizer, chamou a polícia, vai prender já de cara o marido, porque houve ali uma certa violência doméstica, deixou vermelha, machucou. Como é que fica essa linha tênue aí existente entre a agressão e efetivamente a prova a ser produzida? Essa é uma dificuldade que nós estamos enfrentando nos dias de hoje. Infelizmente, algumas pessoas, para se vingar de ex-marido, de ex-esposa, resolvem, aí no caso da ex-esposa, a ex-companheira, no caso, né? Ex-companheira, resolvem acusar falsamente pela prática de violência doméstica, quando na verdade ela era a pessoa que ia para agredir ali aquela pessoa que agora ela chama de agressor, né, no momento da prisão. Aí, nesse momento, você tem uma linha muito tênue, muito perigosa, que você deve contar sempre com a sensibilidade da autoridade policial que vai receber aquela ocorrência. Então, o indivíduo deve ali demonstrar que ele estava, de fato, segurando a pessoa para evitar as lesões que vinham para ser praticadas nele, que ele apenas usou de força moderada para conter aquela pessoa que agora o acusa de violência doméstica. Quer dizer, tudo Né? isso Então, vai ter que ser provado. exatamente. Então, se o delegado não se sentir convencido, olha que coisa, Leopoldo. Se o delegado não se sentir convencido pela versão dele e não considerar o argumento plausível, ele prende em flagrante delito. Né? E se ele achar que, de fato, tem plausibilidade no que ele está fazendo, ele registra a ocorrência, manda afastar, instaura um inquérito policial e aí se iniciam as investigações. Se comprovado no final das investigações que houve uma falsa acusação por parte da suposta vítima, aí nesse caso ela responde por um crime chamado denunciação caluniosa, né, que é um crime gravíssimo e que nós vimos aí recentemente algumas mulheres que passaram a responder por esse delito justamente porque acusaram falsamente seu ex-marido, seu ex-companheiro, né, ou sua ex-companheira de violência doméstica e comprovado ao final das investigações que tudo passava de uma mentira. Então é importante até essa tua pergunta no sentido de conscientizar aquela pessoa vítima de violência doméstica de que o mecanismo, a vítima não, né? Aquela pessoa que pensa em invocar a lei para se vingar de ex-marido, de ex-companheira. Quando você move falsamente o Ministério Público, a polícia, o Poder Judiciário, você está desamparando alguém que efetivamente precisa da proteção do Estado. Então é muito importante nós conscientizarmos também essas pessoas de que o mau uso da Lei Maria da Penha prejudica uma única pessoa, a mulher que precisa do aparato estatal para defendê-la de violências reais. Então isso é importante. O senhor acha que prender o criminoso é a melhor solução? Quer dizer, agrediu tem que colocar na cadeia, é isso?
Olha, a gente já teve aí uma demonstração histórica de que a cadeia ela cumpre o seu papel, né? Então a cadeia ela não resolve as mazelas da sociedade, ela não resolve os problemas da criminalidade, mas ela cumpre o seu papel durante um período que é isolar esse indivíduo do convívio, né? Então prender em alguns momentos é muito necessário, até principalmente nos casos em que o indivíduo oferta um risco para a vítima. Então, esse indivíduo ele não pode ficar solto, porque ele pode levar a vítima a óbito, pode voltar a agredi-la, pode voltar. Nós tivemos um caso aí na semana passada, aqui mesmo em São Paulo, capital, que foi uma tragédia de um homem que acabou matando a esposa, depois de tanto ela pedir proteção. Então, esse era um homem que deveria estar preso, né? E também o Estado ele peca nessa falta de investigação. Né? Se a mulher deu um indício ali de violência e que fala, por exemplo, que esse homem tem arma dentro de casa, a polícia deve diligenciar até o local para fazer a apreensão dessa arma, seja ela legal ou não. Olha, será apreendido até o final das investigações, ou enquanto perdurarem e for conveniente para a investigação. Não pode deixar um homem desse armado, é perigoso. Então, é muito importante que esses mecanismos se apliquem. Se o cidadão que estiver em casa visitar ali o centro de detenção provisória em São Paulo, em Pinheiros, por exemplo, ele vai verificar que há uma ala ali que é lotada de pessoas que agrediram, que praticaram violência doméstica. Esses casos acontecem e, pelo jeito, vão continuar acontecendo. Na sua opinião, a violência doméstica acontece porque é um problema social? Nós temos um problema crônico hoje, né? Outra pandemia que nós estamos enfrentando, que é a questão relacionada à violência doméstica, né? Como eu disse há pouco, a prisão, ela cumpre o papel dela, que é isolar ali temporariamente. A gente sabe que ele não vai ficar ali para sempre, que ele vai voltar ao convívio. Então, pelo menos temporariamente, ela resolve, mas ela não resolve pelo resto da vida, né? Então, o que nós devemos fazer na minha opinião, né, na minha modesta opinião, relacionada ao combate à violência doméstica, cada vez mais. Eu acho que é um investimento cada vez maior em educação, né, e conscientização, inclusive, dos pais, porque as nossas crianças estão aí, não é? As nossas crianças que crescem em um ambiente sadio, em um ambiente saudável, em um ambiente harmonioso, né, e que são doutrinadas a respeitar a família e as leis, né? Ou seja, respeitar a mulher, respeitar as pessoas, respeitar o idoso, né? Nós vimos que além da violência contra a mulher, a violência contra a mulher idosa aumentou também no período da pandemia. Então, isso tudo é um problema crônico. Então, não é só um problema de cunho social, é um problema também cultural. Nós, além de combatermos a violência doméstica, como o Brasil tem feito cada vez mais, em uma posição mais numa posição mais firme em relação a essa violação de direitos humanos, que é a violência doméstica contra a mulher, o Brasil precisa agora cobrar cada vez mais os brasileiros da política pública em relação à aplicação da norma. A própria Lei Maria da Penha determina que o homem deva participar de tratamentos, de cursos, de acompanhamento psicossocial, né, aquele homem que praticou a violência doméstica. Isso é um trabalho que tem que ser realizado, né? E quando eu falo em relação às crianças, é justamente, eu reforço aqui a questão relacionada à própria criação dos menores. Se eu doutrino meu filho a, a respeitar as pessoas, ele vai crescer um adulto que reconhece o ser humano como alguém no ser de direito e obrigações, assim como ele. Se eu crio meu filho, por exemplo, de que as pessoas devem servir a ele, inclusive as mulheres, ele tem uma probabilidade, na minha opinião, muito grande de ser um agressor lá na frente, de não respeitar as mulheres, de não reconhecer e também lidar com a rejeição. Porque muitos casos que envolvem violência doméstica têm relação com a rejeição. Ora, se o ser humano não sabe lidar com a rejeição, não desejo mais conviver com você. Tudo bem, viva a sua vida, eu vivo a minha e vamos ser felizes, não é? Muitas vezes, né, eu diria aí que 80% dos casos que envolvem violência doméstica tem relação com aquela pessoa que está sendo deixada e que por algum motivo não aceita ser deixada. Aquela pessoa que
pode ter crescido sem ouvir o não, sem conhecer o significado de uma rejeição, e que a rejeição é algo natural na vida do ser humano e que você precisa aprender a lidar com isso, e a encarar isso e a superar isso. Então é um problema além de psicossocial, é um problema cultural. As pessoas estão vivendo juntas, muitas vezes ali conectadas. Existem relações que muitas vezes não acontecem ali naquela residência, mas acontecem, quer dizer, um relacionamento mais virtual. Às vezes até com um filho em comum, mas as pessoas ficam conectadas de forma online. As ameaças acontecem e as agressões muitas vezes deixam de ser físicas, são até muitas vezes agressões virtuais aí. Será que dá para se conceituar ou ingressar ou fazer com que essas condutas sejam adequadas à lei, mas de uma forma e que sejam caracterizadas como violência doméstica de forma virtual? Será que dá? Será que essa ameaça, É por exemplo, possível, é possível? é possível. A vítima demonstrando esse constrangimento a que ela passa, o temor que ela tem em relação à sua integridade física, porque quer queira, quer não, essas ameaças, essa questão da redução da capacidade da mulher de se autodeterminar por parte de uma figura masculina, ela gera uma violência psicológica, né? Nós tivemos aí uma nova reforma dentro do Código Penal relacionado aos delitos de ameaça e que fez incluir de forma acertada, né? Ainda não temos decisões ainda no sentido, nós teremos em breve, até porque a lei entrou em vigor agora, no dia 28 de julho, né? Em que a lei fez incluir a chamada violência psicológica contra a mulher. Então, essa violência psicológica, ela pode se caracterizar virtualmente pelo constrangimento através de envio de mensagens, publicações, WhatsApp, Facebook, Instagram, enfim, tudo que gere um determinado constrangimento e que gere, claro, o temor à vítima, que é muito importante para a consumação desses delitos. Então, a mulher Mas, pode pedir a proteção, inclusive nesses casos em que ela se vê ameaçada. Olha, há um indício aqui, né? Eu estou recebendo toda semana esse tipo de manifestação dele, não é a primeira vez que ele faz isso, eu estou com medo, não estou saindo para trabalhar agora, eu tive que contratar uma pessoa para me levar até o trabalho e deixar, enfim, esse temor que a mulher mostra, uma certa prisão sem muros, né? Então, essa violência psicológica, ela pode se caracterizar, inclusive, virtualmente. essa questão da guarda, por exemplo, de filhos, e muitas vezes o casal está separado, mas possui aquela guarda compartilhada. Eu sei que não vivem como se marido e mulher fossem, mas vivem uma situação tão comum, tão próxima, porque compartilham ali da guarda de um mesmo filho, de uma maneira tão próxima. Será que dá para tentar adequar isso numa eventual violência doméstica, mesmo que virtual? Quer dizer, o pai e a mãe convivem ali com o filho, claro, de uma forma compartilhada, mas vivem em residências separadas, mas estão sempre conectados ali virtualmente. Às vezes a mulher passa a ficar com temor naquela relação de guarda, porque o marido ameaça não devolver o filho, ameaça o trabalho da mulher, ameaça prejudicar a mulher de alguma forma, ou ameaça até a integridade dessa mulher. Quer dizer, se ela for registrar um boletim de ocorrência, ela vai registrar o boletim de ocorrência como uma eventual violência doméstica, ou por estar separada, entre aspas, ou realmente separada, aí entraria num outro crime, doutor. O que o senhor acha, hein? Leopoldo, aliás, antes de começar a consideração, vou te dar parabéns pelas perguntas, porque são de cunho muito prático, né? Porque às vezes a gente tem esses bate-papos e o pessoal fala, poxa, ele está falando aí, na lei é bonitinho e tal, mas na prática a gente gera uma certa dificuldade para aplicar. Então é muito importante essa tua pergunta, porque veja, vai até como uma orientação, né, para os nossos espectadores relacionadas a esses pontos. Se porventura o pai oferta perigo para a criança, cuja guarda você já compartilha, você deve comprovar que ele gera esse risco e pedir também o afastamento dele, principalmente nos casos em que ele possa praticar violência contra essa criança, de repente, para vingar-se da mãe. Né? Então, é importante essas observações no comportamento da criança, né? Se a criança já tem como se comunicar, conversar com essa criança,
importante submeter essa criança a um tratamento psicológico, um acompanhamento psicológico para aqueles que têm condições, para aqueles que não têm condições, procurar a defensoria pública para entender melhor a questão relacionada à alienação parental, até que ponto esse pai está gerando prejuízo para essa criança, esse pai agressor. Então, e pediu uma medida de afastamento em relação a essa criança. Mas, hipoteticamente, que você não veja nenhum indício dessa probabilidade de afastamento do pai, que você não enxergue e que, de fato, o problema dele, ele consegue canalizar todo para você. E você compartilha a guarda, então a dica que eu dou é: procure alguém da sua confiança para fazer a entrega dessa criança para o pai nos momentos de visita dele. Né? Então, no momento em que ele for visitar a criança e retirá-la para convívio, procure alguém da sua confiança para fazer isso. Não vá você. Evite ao máximo o contato com essa pessoa. Até porque ela pode gerar situações, ela pode gerar novos episódios, ela pode tentar lhe agredir. Em alguns casos, por mais absurdo que possa parecer, nós vimos aí alguns casos, né? O caso daquela juíza lá do Rio de Janeiro, que foi entregar as filhas para o pai, e o pai resolveu ali naquele momento. E ela estava desobedecendo a medida protetiva, tinha medida protetiva, mas ela foi lá para entregar as filhas. Apenas e tão somente. E você vê que no momento de distração, infelizmente, ela foi morta. Então, é por isso que eu sempre digo, se você compartilha a guarda, ou ainda que a guarda seja unilateral, mas ele tem um direito de visitas já regulamentado, e ele consegue separar bem esses problemas entre e você também, né? Porque é importante, e ele canaliza o problema em você, você então precisa sair de cena no seguinte sentido: se autopreservar. Então é uma questão de autopreservação. Procure alguém, que pode ser o teu pai, pode ser a tua mãe, pode ser o teu irmão, pode ser o teu cunhado, pode ser os avós dessa criança. Fala: olha, mãe, olha, pai, eu vou deixar ele aqui, ele vem aqui na porta buscar, o senhor vai lá e entrega. Você não precisa sair da sua casa, né? Mas você está no seu lar. Então é importante sempre com que você evite o contato com essa pessoa. Isso é muito importante para evitar episódios de violência no qual a própria você mesma será a vítima. Então, A legislação em é especial. uma dica que eu dou. Claro. A legislação em Eu acho especial. que a vítima, ela... Desculpa. Não entendi, A desculpa. questão... Não, desculpa, o senhor estava terminando a resposta. Sim. Não, então, e eu acho que é muito mais do que isso, porque muita gente às vezes fala: poxa, mas eu estou na minha casa. Põe o orgulho um pouco de lado e pensa na tua autopreservação e na tua paz interna, não é? Então, pense, se essa pessoa lhe vê, ela descompensa, ela se torna uma pessoa descontrolada, evite, para você se preservar. Tem medida protetiva, ele está autorizado a retirar as crianças. Coloque alguém para fazer essa entrega. Por mais que ele tente criar situações para que você entregue, evite isso. Ainda que, se a ação de regulamentação de visitas, por exemplo, estiver em curso, ou ação de guarda estiver em curso, comunique nos autos do processo. Olha, excelência, como tem uma medida protetiva a meu favor, onde ele está proibido de falar comigo, mas não está proibido de chegar perto, porque ele tem o direito de visitar as crianças, eu não estou entregando. Eu peço para um terceiro de minha confiança fazer a entrega das crianças. É melhor, porque aí você tem até uma autopreservação. Questão da legislação, doutor. Legislação plenamente em vigor, a lei em pleno desenvolvimento. O que o senhor acha? O senhor acha que essa legislação ela precisa ser retocada em algum aspecto? Eu digo, a pergunta é a sua visão como profissional e como profissional atuante nesses casos. Sim. A lei, ela já sofreu aqui algumas alterações que foram muito positivas. Eu acho que agora o que está faltando mesmo é política pública, porque ela está realmente já bem redonda, a Lei Maria da Penha. Ela está bem aprimorada, ela tem efetividade, mas precisa agora de política pública para aplicá-la. Não adianta eu dar a medida protetiva em favor da mulher e não ter uma patrulha Maria da Penha, por exemplo, para ir até a casa dessa moça, dessa mulher, e verificar como ela está. Se está tudo bem, se houveram novos episódios, se não houveram de violência, se ele voltou a procurá-la, se ele está obedecendo a medida protetiva.
Então, a política pública de acolhimento da mulher. Então, tá na legislação, né? Então, eu acho que nesse ponto ela já tem efetividade. O que está faltando mesmo é política pública. O Estado tem orçamento para isso, os estados da federação detêm orçamento para isso, e é necessário, sim, investir na segurança pública da mulher. Isso é segurança pública da mulher. Então, precisa necessariamente. E a população precisa também se conscientizar de que o combate a esse crime é uma tendência no mundo todo, que a gente vem tendo já há muitos anos, e que o Brasil se posicionou de forma correta, observando direitos humanos e observando o direito da mulher, dando uma proteção nós podemos dizer, de patamar constitucional para a mulher. A população precisa se conscientizar que se há uma briga de marido e mulher, aquele ditado, aquele velho ditado, nós defendemos, ninguém mete a colher, ele se muda, né? Ele se molda e amolda e vira agora, em briga de marido e mulher, nós defendemos a mulher. Não é? Então, nós precisamos mudar essa cultura também do panos quentes, deixa para lá, não pode, isso precisa mudar. Eu gosto de falar sobre esses temas, violência doméstica, principalmente esses temas do dia a dia do cidadão. Infelizmente, é um tema do dia a dia, infelizmente, porque falar de violência Sim. não é tão bom assim, mas é um tema do dia a dia e isso Sim. me traz aquela ideia de cidadania, né? Eu fico feliz de discutir esses temas no programa, porque parece que passamos uma reflexão, e não parece, não passamos mesmo. E eu não posso deixar de enfatizar aqui o seu grande trabalho frente às universidades, aí professor, docente. Eu não posso deixar aqui de puxar um pouco aqui os sinceros elogios à Universidade da Cidade de São Paulo, porque o Eduardo Ganimedes, que é o coordenador, ele é meu amigo de longa data. Então eu gostaria, nesse final de programa, que o professor, doutor, né, deixasse uma mensagem aos seus alunos da Universidade do Estado de São Paulo e, claro, a todos os outros alunos de outras universidades que, porventura, o doutor esteja lecionando, mas, de qualquer forma, um recado para os futuros profissionais do direito. Deixar aqui o meu cumprimento especial para o Leopoldo, que é uma pessoa de quem nutrimos grande apreço, professor Eduardo Ganimedes, professor Edson Ganimedes, que são hoje, né, o professor Marcelo Marella, que são pessoas ali que são titulares lá na Universidade da Cidade de São Paulo. Eu estou lá com eles há quase 3 anos, de quem tenho grande estima também e prazer em trabalhar ao lado. E aqui para os meus alunos eu deixo o meu forte abraço e me coloco à disposição, Leopoldo, do programa, e para novos bate-papos. Esses temas são sempre muito importantes e são pontuações que têm uma contribuição social muito grande, inclusive de orientação para a população que muitas vezes não sabe nem como agir, né, nesses casos. Quero agradecer a sua presença, dizer que foi fantástico falar sobre violência doméstica com a sua presença, de forma muito didática, e gostaria de convidá-lo para falar sobre outros temas mais vezes, mas a sua presença com certeza fortaleceu e trouxe esses ideais de cidadania, eu tenho certeza. Muito obrigado e até a próxima. Eu estou à disposição, terei sempre o prazer em comparecer. Nós falamos com o doutor Alexandre Viegas sobre violência doméstica. E você que está nos assistindo, com certeza ficou aqui com uma certa reflexão. E mais do que isso, vai compartilhar essas informações. E, de qualquer forma, nós ficamos por aqui. Voltamos na próxima semana com mais um tema de importância a todos os cidadãos. E ficamos aqui com as lições do nosso professor Alexandre Viegas. Até a próxima semana. Os números oficiais não mostram, mas vários especialistas que têm contato com vítimas constataram: os casos de violência contra a mulher durante a quarentena imposta pela pandemia do corona aumentaram consideravelmente. Eles participaram de uma reunião da Comissão Externa do Coronavírus na Câmara sobre o tema.
Agora, os homens ficam mais em casa, isso vai ser associado normalmente a uma ociosidade masculina, em vez de ter uma adequada divisão das funções domésticas, das funções de cuidado. Normalmente há uma sobrecarga das mulheres. Os homens, nessa situação de ociosidade, têm um risco mais acentuado do uso abusivo de álcool. Muitos desses homens estão passando por dificuldades financeiras. Nós sabemos que o desemprego tende a aumentar em razão da pandemia. Precarização social e dificuldades financeiras já são conhecidos fatores de risco de violência doméstica contra a mulher. Nós precisamos deixar por terra o ditado popular de quem briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Nós precisamos deixar por terra esse isolamento, não é nem o isolamento social, que esse é importante, mas esse isolamento de solidariedade. Uma coisa é o isolamento social, que ele é necessário e imprescindível para o combate à Covid-19. Outra coisa é esse isolamento de solidariedade, de fraternidade, de sororidade. Este sim nós temos que começar a implementar, a incentivar. Ao mesmo tempo, explicou o promotor, esta mulher está longe de sua rede de proteção direta, que são as amigas, a igreja. Antes da pandemia, a violência acontecia principalmente nos fins de semana e as denúncias na segunda-feira, quando o companheiro ia trabalhar. Mas durante a quarentena, muitas mulheres não têm conseguido denunciar seus agressores porque eles estão ali, do lado delas. Daí a tal subnotificação, um número menor de denúncias, a violência escondida. A Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos do Governo Federal criou outros meios para a mulher denunciar o agressor além do telefone. Pelo site ouvidoria.mdh.gov.br é possível fazer a denúncia por escrito. Lá existe um chat em que a mulher fala com um atendente também. Há ainda um canal para deficientes auditivas fazerem a queixa em Libras. E o ouvidor prometeu que, no máximo em 10 dias, haverá um número de WhatsApp. A secretária da área no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos falou de uma ferramenta com informações. Estamos lançando essa semana, entre hoje e amanhã, uma cartilha sobre os diferentes tipos de violência doméstica contra a mulher, Lei Maria da Penha, e mapeando todos os serviços disponíveis no nosso país para o enfrentamento à violência contra as mulheres. Estamos divulgando essa cartilha, especialmente na internet e nos serviços essenciais que permanecem nesse momento em atividade, tais como supermercados, farmácias e etc. Também nós lançamos uma ação de comunicação com foco na vigilância solidária, uma campanha chamada Alô Vizinho, para a sensibilização sobre a importância da denúncia em casos de violência doméstica nesse contexto de confinamento, voltada para vizinhos, pessoas próximas, familiares e a sociedade em geral. O Disque 100 continua funcionando e o Disque 180 também. Segundo o ouvidor, a espera pelo atendimento agora está mais curta, abaixo de 30 segundos. A secretária para Mulheres da Bahia cobrou outra medida. Uma coisa decisiva em qualquer iniciativa que se possa fazer emergencial da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional, seria estabelecer a internet livre e gratuita para, principalmente, as zonas que estão com maior gravidade em Covid. Essa é uma questão fundamental, porque uma mulher não vai acessar dispositivo, baixar no celular. 80% da população brasileira tem um celular, mas isso não corresponde à internet. Outro problema diz respeito à prisão de agressores. É que durante a Covid, há juízes que não estão marcando audiências com as partes. Isso faz com que se percam prazos e cria uma situação de insegurança para as vítimas. Se o prazo não é cumprido, as pessoas começam a ser soltas por excesso de prazo. E eu já comecei a tomar ciência de algumas decisões de juízes que estão soltando presos de violência doméstica em casos até relativamente graves, mesmo porque a gente só prende quando o caso começa a alcançar um nível de gravidade, por conta de excesso de prazo daquela prisão. O promotor e algumas deputadas cobraram da justiça que os acusados que não puderem ficar presos por causa disso ou por terem contraído a Covid sejam isolados, longe da vítima, usando tornozeleiras eletrônicas. A preocupação com a contaminação das mulheres também existe na rede de proteção a elas.
Temos que pensar num protocolo, e aqui quero me colocar à disposição, junto com as deputadas, para a gente construir um protocolo, junto com a nossa querida secretária da Mulher, que a Cristiane também trabalhasse junto conosco, para a gente ter um protocolo de acolhimento das mulheres. Nem que seja, no mínimo, o uso da máscara por 14 dias, porque ela pode chegar numa casa assintomática e apresentar os sinais e sintomas e, com isso, comprometer todas as demais mulheres e as crianças que estão nesta casa de acolhimento. A deputada Patrícia Ferraz comoveu os colegas quando contou que já foi vítima de agressão. O crime terminou prescrevendo. Eu também tenho um projeto de lei que torna imprescritível todos os crimes, porque depois de 7 anos, eu acredito que a gente tem que trabalhar sim a Lei Maria da Penha, nós precisamos de estabelecer alguns prazos para que os processos sejam julgados, porque depois de 7 anos, o meu crime prescreveu. Ou seja, o meu agressor me espancou, quebrou meu nariz, o desembargador disse que era uma lesão leve e o crime prescreveu. Oi, vizinhos. Como vocês estão na quarentena? Eu tô bem, junto da minha família. A gente quer que tudo isso termine logo, para poder sair e ficar perto de vocês.